Os paralelepípedos brilhavam, molhados pela chuva recente. Cada passo ecoava na noite silenciosa, criando uma sinfonia de sons que se misturavam com o gotejar constante da água. A luz a gás piscava, lançando um brilho sinistro sobre os becos escuros de Whitechapel. As sombras dançavam nas paredes, criando formas que pareciam ganhar vida própria. Um vento frio assobiava pelas ruas, carregando consigo o cheiro de pobreza e medo. As folhas secas eram levadas pelo vento, sussurrando segredos antigos e histórias de terror. Pois no outono de 1888, uma sombra espreitava por aquelas ruas. Uma figura misteriosa que se movia com a escuridão, quase invisível aos olhos dos desavisados. Um assassino, conhecido apenas como Jack, o Estripador, estava fazendo suas vítimas, deixando para trás um rastro de sangue e terror que mancharia para sempre os anais da história. Cada cena de crime era mais horrível que a anterior, com detalhes macabros que chocavam até os mais endurecidos. Sussurros de seu nome causavam arrepios na espinha. As pessoas falavam em voz baixa, temendo que até mesmo mencionar seu nome pudesse atrair sua atenção mortal. O medo, cru e palpável, pairava no ar denso de fumaça. Ninguém estava seguro. As ruas, que antes eram cheias de vida, agora estavam desertas, com apenas os mais corajosos se aventurando fora de suas casas. A própria escuridão parecia abrigar o assassino, amplificando o terror que tomava conta da cidade. Cada canto escuro, cada beco sombrio, parecia esconder um perigo iminente, e a sensação de estar sendo observado nunca desaparecia. Londres, 1888. Uma cidade de contrastes gritantes. Opulência e pobreza coexistiam lado a lado. A elite rica se deliciava com o luxo, alheia à situação daqueles que viviam na miséria. Whitechapel, uma favela notória, era um terreno fértil para o desespero. Superlotação, doenças e vícios eram abundantes. A vida era difícil, muitas vezes brutalmente curta. Foi nesse ambiente onde a escuridão se agarrava a cada esquina que o reino de terror de Jack começou. Suas vítimas, todas mulheres, foram brutalmente assassinadas. Mary Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, Mary Jane Kelly. Seus nomes, para sempre ligados ao Estripador, ecoam pela história. Cada assassinato, mais horrível que o anterior, trazia a assinatura arrepiante do assassino. Gargantas cortadas, corpos mutilados. A precisão dos cortes, a remoção quase cirúrgica dos órgãos, apontavam para um nível de conhecimento anatômico que era ao mesmo tempo assustador e desconcertante. Quem foi Jack, o Estripador? A pergunta assombra investigadores há mais de um século. Teorias abundam, cada uma mais intrigante, mais extravagante que a última. Seria ele um médico, enlouquecido por seus próprios desejos distorcidos? Um barbeiro, hábil com a lâmina? Ou talvez um membro da família real, protegido da justiça por sua linhagem? Apesar de incontáveis suspeitos e inúmeras investigações, Jack, o Estripador, nunca foi pego. Sua verdadeira identidade permanece um mistério, perdida na névoa do tempo. Seção 5. Além do túmulo. O legado de terror de Jack. O reino de terror do Estripador pode ter sido breve, mas seu impacto foi profundo. Em apenas alguns meses, ele conseguiu transformar a cidade de Londres em um lugar de medo e desconfiança. Ele lançou uma longa sombra sobre a sociedade vitoriana, expondo as vulnerabilidades que se escondiam sob o verniz de respeitabilidade. As ruas, antes movimentadas e cheias de vida, tornaram-se lugares de perigo e incerteza. O medo que ele incutiu era palpável, um lembrete constante da escuridão que se escondia no coração humano. Cada esquina escura e cada sombra se tornaram ameaças potenciais, e a sensação de segurança foi irremediavelmente abalada.
As mulheres, particularmente aquelas que viviam na pobreza, estavam profundamente conscientes de sua vulnerabilidade. Elas se tornaram alvos fáceis, vivendo com o constante medo de serem as próximas vítimas. As ruas pareciam menos seguras, a escuridão mais ameaçadora. A presença do estripador transformou a noite em um tempo de terror, onde cada passo ecoava com a promessa de perigo. Jack, o estripador, havia destruído a ilusão de segurança, deixando para trás um legado de medo que permaneceria por muito tempo depois que a última vítima fosse enterrada. Seu nome se tornou sinônimo de terror, e sua sombra continuou a assombrar as ruas de Londres, muito depois de sua última aparição. Seção 6. A Sombra do Estripador. Um lembrete assombroso. Os assassinatos de Whitechapel tornaram-se um espetáculo macabro, uma fonte grotesca de fascínio. Romances de crimes sensacionalistas, relatos exagerados dos crimes, inundaram as ruas. As pessoas não se cansavam do estripador, um fascínio mórbido que continua até hoje. Livros, filmes e documentários continuam a explorar o caso do estripador, cada um tentando lançar luz sobre o mistério. Mas a pergunta permanece: quem foi Jack, o estripador? Seção 7. Desmascarando Jack. A busca elusiva por justiça. Ao longo dos anos, inúmeras pessoas se dedicaram a desmascarar o estripador. Detetives amadores, investigadores profissionais e detetives de sofá continuam a analisar as evidências, na esperança de encontrar a peça que falta no quebra-cabeça. Teria sido a luz a gás bruxuleante ou a névoa densa que obscureceu o rosto do assassino? Ou teria sido algo mais sinistro, uma conspiração que protegeu a identidade do estripador? A verdade, ao que parece, permanece tantalizantemente fora de alcance. Seção 8. Insights forenses. A ciência moderna. Enfrenta um enigma vitoriano. A ciência moderna ofereceu novas vias de investigação. Testes de DNA, indisponíveis no final do século XIX, têm sido usados para analisar as evidências remanescentes. Técnicas de perfil criminal, baseadas nos padrões dos crimes, forneceram insights sobre a psique do assassino. No entanto, apesar desses avanços, Jack, o estripador, permanece um enigma. A passagem do tempo turvou as águas, tornando difícil separar fato de ficção. Seção 9. O mistério perdura. O domínio de Jack, o estripador, sobre a história. O mistério de Jack, o estripador, continua a fascinar e horrorizar. Décadas se passaram desde que ele aterrorizou as ruas de Whitechapel, mas seu legado sombrio ainda persiste. Ele é um lembrete arrepiante da escuridão que pode se esconder sob a superfície. Uma presença sinistra que desafia o tempo e a lógica. Um símbolo da vulnerabilidade da inocência diante do mal. As vítimas, muitas vezes esquecidas, são um testemunho trágico da brutalidade que ele infligiu. Será que algum dia saberemos a verdadeira identidade de Jack, o estripador? Muitos tentaram desvendar o enigma, mas ele continua a escapar de nossa compreensão. Ou ele permanecerá para sempre um fantasma, assombrando as ruas de Whitechapel e nosso imaginário coletivo. A cada nova teoria, a cada nova pista, a figura de Jack se torna ainda mais enigmática. A resposta, como a névoa que encobriu seus crimes, permanece evasiva. O mistério perdura e talvez seja essa a verdadeira essência de sua lenda. Um enigma eterno que nunca será completamente resolvido.